proclamar mais uma vez o título, só que aí nós vamos falar o título com o nosso sentimento, né? O que é o poder para você, né? E qual é a eficácia desse poder para você? Então, com esse sentimento, nós vamos proclamar bem forte, amém? O poder que me liberta do pecado. O poder que me liberta do pecado. Senhor Jesus, nós temos, ainda como cristãos, né? Como filhos de Deus, creio que nessa noite todos nós já temos essa vida dentro de nós. Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, mas essa noite, irmãos, nós vamos tocar um ponto que ainda nós sofremos muita influência, que é o pecado. Mesmo sendo filhos, sendo cristãos, mesmo tendo a vida de Deus dentro de nós, infelizmente ainda nós sofremos influência do pecado. E para podermos ter clareza sobre esse tema, nós precisamos ter a consciência, irmãos, de dois aspectos do pecado. Às vezes nós damos ênfase somente à questão dos atos pecaminosos. Nós pecamos, né? Quando nós falhamos, quando nós infringimos alguma lei, quando nós fazemos algo que não é de acordo com a vontade de Deus, então esse ato, né? Essa injustiça são os atos do pecado. Mas precisamos compreender, irmãos, que nós pecamos porque existe uma natureza dentro de nós que se chama pecado. Existem os atos pecaminosos, não é verdade? Mas existe uma natureza que é o pecado dentro de nós. Para podermos ter clareza sobre isso, eu quero perguntar aos irmãos o seguinte. Eu até anotei essa pergunta aqui, né? Somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? É uma pergunta que para nós refletirmos, né? Somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Nós pecamos porque somos pecadores. Né? Todos os homens já nasceram com essa natureza do pecado. Desde a queda no jardim, né, o pecado ele entrou dentro não só de Adão e Eva, mas passou a toda a humanidade. Portanto, todos são pecadores. Por conhecermos a vontade de Deus, por conhecermos a lei de Deus, né? Paulo ele mostra para nós o conflito em Romanos, capítulo 7, sobre esse assunto. Nós temos a vontade, como filhos de Deus, nós queremos cumprir a lei de Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Mas quanto mais força, quanto mais vontade nós temos de fazer essa vontade, nós percebemos que nós não conseguimos. E nós acabamos fazendo aquilo que nós não queremos. Né? Ou seja, nós acabamos pecando, mesmo não querendo pecar. Se eu perguntar para todos os irmãos se alguém aqui quer pecar, eu creio que, e tenho a certeza que ninguém vai falar que quer pecar, né? Nenhum de nós queremos pecar. Mas então por que pecamos? Né? Em determinado momento, em determinada situação, nós acabamos pecando. Talvez não cometemos pecados grosseiros, né? Mas não existe pecadinho e pecadão. Uma simples mentira que nós falamos, já estamos pecando, né? Porque Satanás ele é o pai da mentira. Quando mentimos, Satanás ele fica muito contente, porque ele conseguiu nos levar a pecar. Temos pecados grosseiros, né, como adultério, fornicação. Se nós falarmos, né, nenhum de nós queremos ser um ladrão, nenhum de nós queremos ser um assassino. São pecados grosseiros. Mas ainda assim, irmãos, pecados pequenos, né, como mentiras, falar mal de um irmão. Às vezes nós falamos de irmãos. Maledicência. Senhor Jesus, isso tudo, irmãos, são frutos da natureza do pecado, né, que está dentro de nós. Romanos capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos sobre esses atos pecaminosos. Paulo ele vai relatando, né, os atos do pecado. Mas a partir do versículo 12 do capítulo 5 de Romanos, Paulo já começa a mostrar para nós sobre essa natureza do pecado. No entanto, que ele começa a falar sobre Adão e Cristo, né? Aí nós vamos vendo ali o contraste.
entre a natureza do pecado e a natureza divina, que agora está também dentro de nós. Quando nascemos com o pecado, mas no dia que cremos no Senhor Jesus, uma outra natureza entrou para dentro de nós. E agora há essa batalha interior, né? Há um combate interior. E nós precisamos, irmãos, cooperar para que a vida de Deus, ela possa crescer em nós. Porque é somente a vida de Deus, irmãos, que é capaz de permitir nós termos um viver santo, né? Um viver sem pecado. O Senhor, Ele quer de nós o quê? Uma geração santa. Essa mensagem, ela é a primeira mensagem, irmãos, da conferência de jovens na Estância Árvore da Vida. E nós vamos ruminar essas mensagens, né, aos domingos. Assim como os adolescentes e os jovens desfrutaram dessas palavras lá e foram muito encorajados, nós queremos agora também ruminar ainda mais essas palavras, para nós também sermos encorajados, né? Ganhamos o mesmo sentimento que os jovens receberam ali na conferência. Senhor Jesus. Então nós devemos entender que a origem do pecado, irmãos, dos atos pecaminosos, é devido à natureza do pecado que está dentro de nós. Só que também, irmãos, nós precisamos entender que o pecado, né, qual é a origem dessa natureza do pecado, né? O que ocorreu para que essa natureza entrasse dentro de nós? Sabemos que foi no Jardim do Éden, quando ocorreu aquele fato de Eva ter dado atenção à serpente. Ela caiu na lábia, né, da serpente. Mas a origem do pecado não é o simples fato dela ter tomado fruto, irmãos. Nós precisamos entender, né, uma maneira que nós vamos tocar nessa noite é uma maneira de nós termos um viver santo, né, um viver separado e um viver sem pecar. Embora a natureza do pecado está em nós, isso, irmãos, não é um motivo para nós vivermos pecando. Agora eu sei que tem a natureza do pecado dentro de mim, né? Então agora eu sou refém dessa natureza do pecado. Nós devemos algo para o pecado, irmãos? Nós já fomos libertados, né? Por causa da vida do Senhor em nós, irmãos. Agora nós temos a chave para ter um viver sem pecado. Senhor Jesus. Lá no jardim, quando a Eva, ela caiu no engano, ela foi enganada pela serpente. A origem, irmãos, dela ter cometido o pecado foi que ela se afastou de Deus. Se ela estivesse em comunhão com Deus, ou em comunhão com o seu marido, né, Adão, não, naquele momento ela estava sozinha. Nós podemos falar que ela estava fora da presença de Deus. Por isso Satanás conseguiu enganá-la. Se naquele momento Satanás, quando foi tentar, né, levá-la a pegar aquele fruto da árvore, e ela não tivesse dado ouvidos, nem tentado, né, justificar, conversar com ele, se ela tivesse logo rejeitado aquela conversa e corrido para o Senhor, né, buscado a presença do Senhor, então ela teria grande chance de não ter pecado. Senhor Jesus. E isso serve da mesma maneira para nós hoje, irmãos. Nós pecamos porque nós não estamos na presença de Deus. Se nós não estivermos na presença do Senhor, exercitando o nosso espírito, nós estamos vulneráveis a pecar. Eva, ela pecou porque ela estava vulnerável. E ela deu ouvido à serpente, foi enganada e então pecou. Senhor Jesus. Uma vez que ela pecou, a natureza do pecado entrou dentro dela, né? Ali, o homem perdeu a presença de Deus, né? O homem, ele foi expulso do jardim. Senhor Jesus. Às vezes nós pensamos, irmãos, que é difícil, né? Poxa, mas eu falei aqui, né? Vamos ter um viver sem pecado. Como que nós vamos conseguir ter um viver sem pecar? Romanos 1, vamos ler o versículo 28 até o 32. Nós vamos ver o resultado, irmãos, do homem ele estar fora da presença de Deus. Romanos 1, do 28 até o 32. Senhor Jesus. Amém? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade.
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Senhor Jesus. Então esse é um resultado, irmãos, daquele que está fora da presença de Deus. Aqui mesmo fala que Deus entregou, a uma disposição mental reprovável. Quantos itens nós lemos aqui? Quantos pecados? Isso tudo, irmãos, é proveniente da natureza do pecado. E todos nós temos a natureza do pecado. Não tem como falar que nós não temos essa natureza está em nós, está na nossa carne. Ou seja, todos nós temos o potencial de pecarmos. Infelizmente, todos nós, irmãos, não existe aquele que fale que não tem essa natureza e que não tem a possibilidade de pecar. Desfrutando essa palavra, eu toquei, irmãos, nesse versículo, está aqui em Romanos mesmo, deixa eu achar ele. Romanos 3, versículo 10. Vamos ler? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Aí eu pude tocar, irmãos, nesse versículo, Não há justo nenhum sequer. O homem em si mesmo, amados, não tem como ter uma vida sem pecado. Não há como nós sermos justos. Não tem como nós sermos santos em nós mesmos, no nosso esforço natural, na nossa força, no nosso braço. Se nós tentarmos dessa maneira ter um viver santificado, irmãos, baseado em nossa capacidade natural, nós vamos perceber que nós não somos capazes. Que a nossa força, que de início pode ser uma grande força, conseguimos ficar um dia, uma semana, um mês, sem pecar, mas se nós não dependermos do Senhor, uma hora essa nossa força, ela vai esgotar, e nós vamos voltar a estaca zero, Nós vamos perceber que realmente não conseguimos por nós mesmos. Senhor Jesus, e que em nós mesmos, irmãos, há essa luta, há esse potencial que nos leva a pecar, e esse potencial, ele só precisa de uma oportunidade. O pecado é questão de oportunidade, irmãos. Se nós dermos uma brecha, a natureza do pecado, ela vem forte, e vai nos levar a cometer algum tipo de pecado. Então eu queria chamar a atenção para os irmãos essas duas palavras, que é potencial para pecar e oportunidade. Nós não podemos dar brecha, irmãos, para essa natureza que está dentro de nós, Se nós temos essa consciência que nós temos a natureza do pecado e que nós estamos sujeitos a pecar, se nós nos afastarmos um pouco do Senhor, se nós tivermos essa consciência, irmãos, nós vamos buscar a libertação e nós vamos valorizar essa libertação. Você quer buscar e quer valorizar essa libertação, irmãos? Então, o primeiro passo é nós estarmos conscientes. Nós temos essa consciência que nós somos pecadores e que sem a presença de Deus, nós estamos acabados. Sem a presença do Senhor, nós estamos vulneráveis a cometer toda sorte de pecados. Nós lemos alguns aqui, Nós podemos até pensar que alguns aqui, talvez nós não vamos cair. Mas, irmãos, não vamos experimentar distanciar, nem que seja um pouco, da presença do Senhor. Não vamos experimentar isso, pois nós estaremos sujeitos a cometer qualquer sorte de pecados aqui referidas. Senhor Jesus, o versículo 32 aqui que nós lemos, descreve bem a situação da humanidade. Os homens vivem em pecado, cometem todas sortes de pecado. E aí, o versículo 32 fala, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, esse finalzinho, irmãos,
Sempre quando uma pessoa ela está em uma situação negativa, o seu natural vai levá-la a procurar uma pessoa que esteja na mesma situação ou em alguma situação parecida a essa. E esse é um outro erro, né? Porque se uma pessoa ela está em trevas e procurar uma outra pessoa em trevas também, irmãos, ela vai receber todo o encorajamento dessa pessoa para ir a fundo, né? Porque os homens, aqueles que não têm o Senhor, não preocupam com a vontade do Senhor, eles não estão preocupados com a economia do Senhor, né? E o inimigo, nós sabemos que ele está esperando uma oportunidade para poder nos destruir, né? Ele veio para poder matar, roubar e destruir. Então, nós como os filhos de Deus, nós precisamos buscar comunhão com os santos, né? Buscar comunhão com a igreja, buscar comunhão com aqueles irmãos que estão próximos do Senhor. Quem é aquele que está próximo do Senhor? É esses que nós precisamos de procurar, irmãos, né? Se estamos em uma situação negativa, nós vamos ver aqui uma experiência de uma pessoa que ela teve um desespero de poder ser liberta, né? Quando estamos em uma situação de pecado, irmãos, nós precisamos ter um desespero dentro de nós, para podermos buscar a libertação, né? Todos nós aqui, nós queremos, irmãos, ter um viver santo, não é verdade? Ou eu estou falando bobeira? Todos nós queremos ter um viver santo, um viver de fazer a vontade do Senhor, né? Então, para que isso ocorra, irmãos, nós já estamos no melhor lugar, né? Já estamos no melhor caminho, que é a vida da igreja. Você crê nisso? A vida da igreja é o melhor lugar? É esse lugar, irmãos, que o Senhor nos colocou para termos um viver santo. Senhor Jesus. Aí tem uma outra pergunta, né? O que tem nos aprisionado? Né? Qual tem sido a cadeia, irmãos, que não tem impedido de nós avançarmos? Nós estamos vivendo a vida da igreja, estamos recebendo as palavras. Quanta palavra, né? Quanta revelação temos tocado nos últimos dias, que são palavras proféticas, né? São palavras para nos colocar para cima, para poder nos levantar. Mas talvez ainda nós estamos presos em alguma coisa, né? Existe algum item que está nos impedindo, irmãos, de dar um passo, né, adiante, de podermos avançar ainda mais com os irmãos, de podermos servir adequadamente ao Senhor. Nós vimos nessa semana no Alimento Diário que o Senhor hoje, Ele está cheio de misericórdia, né? Ele está cheio de graça. Mas nós não podemos, irmãos, esquecer que um dia vai chegar, né? Que Ele virá como um reto juiz. E Ele vai julgar-nos conforme as nossas obras. Ele vai revelar os segredos, né? Que há dentro de nós. Talvez estamos presos em alguma situação que ninguém está vendo, né? Por exemplo, eu escondo algo, os irmãos não estão vendo. Mas o Senhor, Ele está vendo, né? E Ele não vai julgar conforme as nossas obras? Então, irmãos, se nós não tratarmos essa situação hoje, nós vamos ter problema naquele dia. E o Senhor hoje, Ele está falando o que para nós, irmãos? Ele está nos condenando hoje? Ele está nos iluminando, expondo a nossa condição e está falando que não tem jeito para nós? O Senhor, Ele não vai falar assim conosco hoje, irmãos. Pelo contrário, a luz que vem do Senhor vem para nos expor, mas ela não vem para nos matar. Ela vem para que nós nos arrependemos, né? Não vamos ser como Esaú, vamos esperar passar a oportunidade. Esaú é como se nós falássemos que chegou o dia do Senhor hoje. O Senhor está aqui, né? O dia do tribunal. E aí nós vamos buscar lugar de arrependimento. Naquele dia é tarde, irmãos, né? O dia para nos arrependermos é agora. Hoje é a oportunidade que o Senhor está nos dando, né? Para termos um novo começo. Agora nós vamos ver a experiência, né, que eu citei aqui, está em Marcos 10. Olha só a experiência, irmãos, desse jovem. Marcos 10, versículo 46. Nós vamos pegar essa experiência e nós vamos aplicar na nossa experiência, amém? Marcos 10, vamos ler alguns versículos do 46 até o 52. Nesse caso aqui é um jovem cego, Senhor Jesus. Um jovem cego e mendigo. Vamos ler? E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho,
E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Senhor Jesus. Então, os irmãos tocaram o sentimento de desespero desse cego, mendigo. Ele não enxergava, ele era cego, mas ele ouviu que Jesus passava por ali. E ele começou a clamar, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou ele simplesmente falou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não, ele clamou, irmãos. Desesperadamente ele clamou. Então, vamos clamar? Como se fosse ele? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí vem um e fala: cala sua boca, né? Para que você está gritando a Jesus? E ele calou a boca? Mas aqui ele fala que ele gritava mais. Então vamos gritar mais? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse, irmãos, é o desespero de um cego mendigo, que ele queria a cura. Ele queria voltar a enxergar, né? Ele queria ver novamente. O desespero dele, irmãos, chamou a atenção de Jesus. E Jesus chegou até ele e perguntou, né, o que ele queria. E ele disse para Jesus: que eu torne a ver. E Jesus vira para ele e fala: vai, a tua fé te salvou. Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ter esse desespero. O que eu quero tocar com os irmãos é isso. Nós sabemos o que tem nos impedido, mas o porquê que nós não clamamos desesperadamente àquele que pode nos libertar. Ele, irmãos, Jesus, ele pode nos libertar. Ele é o único que pode nos trazer essa salvação. Se nós clamarmos, né, com todo o nosso coração, do mais íntimo do nosso interior, irmãos, ele vai virar para nós. A misericórdia de Deus, ela vai se voltar para nós, porque ele, mais do que todos, ali havia muitos que não queriam ver aquele cego curado, mas Jesus curou aquele cego. E qual é o motivo, irmãos, de Jesus trazer a cura? Qual é o motivo do Senhor nos libertar do pecado? Está no versículo 52, no final do versículo 52, fala assim, ó, e imediatamente tornou a ver, e ele foi embora. Ele foi lá fazer as coisas dele. E seguia a Jesus estrada fora. Irmãos, o Senhor, ele quer nos libertar, né? O Senhor, ele quer nos curar, ele quer nos salvar, para que nós possamos segui-lo, né? Sem nenhum embaraço, irmãos. O Senhor, ele quer nos ver liberados. Os serviços na igreja, né, precisa de cada um de nós. Se nós estamos presos em alguma situação, vamos clamar ao Senhor desesperadamente, para que o Senhor, ele possa nos libertar, irmãos. Vamos buscar essa libertação, né? Não importa qual situação, irmãos, não interessa. Uma pessoa cega voltar a enxergar, né? Humanamente falando, cientificamente falando, é difícil, é impossível aos homens. Mas Jesus simplesmente vira para nós e fala, né? A tua fé te salvou. Para sermos libertos, irmãos, né? A única coisa que nós precisamos é experimentar o poder de Deus. Esse poder que liberta, esse poder que salva. O poder que está aqui em Romanos 1,16, vamos ler? Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e também do grego. Então, irmãos, é o poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Eu creio. Se nós cremos, irmãos, nós experimentamos esse poder. O poder do Evangelho é como uma bomba. As pessoas, quando vão lá implodir uma grande rocha, o que eles usam? Muita dinamite, né? Colocam uma bomba, mas eles já chegam lá com a bomba acesa. Já pensou? Eles pegam um montão de dinamite, acende ela, vai correr até na rocha e vai explodir. Ele vai junto, né? Senhor Jesus. Para essa bomba, irmãos, explodir, é necessário um detonador. Eles montam lá a bomba, né? E aí eles vão bem para distante, né? Não vão ficar próximo daquela explosão. E eles utilizam um detonador para implodir aquela rocha. O Evangelho, irmãos, o poder de Deus, se comparado a uma bomba, também é necessário um detonador. Para que essa bomba, né, esse poder, ele possa ser trabalhado dentro de nós, irmãos, nós precisamos desse detonador. E esse detonador, irmãos, ele se chama a fé. O detonador do poder de Deus, né, o poder do Evangelho é a fé. O que Jesus falou para aquele cego? A tua fé te salvou. Ele não chegou desacreditado até Jesus. E um pontinho lá que falou, né, que quando Jesus mandou chamar ele, ali fala que ele largou a sua capa e num salto, né? Ele já sabia, irmãos, que aquele momento ele iria receber a bênção, né? Ele iria receber a cura. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor, né, quando nós vamos até o Senhor, nós já precisamos chegar cheios de fé, né? O nosso interior precisa ter a fé que Jesus ele pode nos libertar de toda e qualquer cadeia. Não existe nenhuma prisão, irmãos, que Jesus ele não possa nos libertar. Não existe nenhuma cadeia da qual seja impossível de Deus nos libertar. Mas tudo vai depender da nossa fé. Nós precisamos crer. Jesus, para ele, já está tudo certo, né? Ele já tem o poder. Deus entregou todo o poder a ele, né? Então, se nós nos achegarmos ao Senhor com esse detonador, irmãos, com a nossa fé, então essa bomba ela vai explodir, né? O poder de Deus, ele vai operar na nossa vida, vai operar a salvação, vai liberar a libertação do pecado. Então, a cadeia, né, que nós estamos tratando nessa noite, que nós estamos falando que é o pecado, irmãos, para romper, né, essa cadeia, nós precisamos todos os dias experimentar esse poder de Deus. Todos os dias, irmãos. Nós cremos, recebemos a vida, mas agora nós precisamos alimentar essa vida todos os dias. Você está disposto, irmão? Nós precisamos estar dispostos. Senhor Jesus, o Evangelho é o poder de Deus, né? Agora aqui vem uma pergunta: como produzir? Nós vimos que o detonador é a fé, certo? Como produzir esta fé acionadora? Como nós vamos, né, alimentar essa fé dentro de nós? A fé ela precisa ser gerada em nós. Para que a fé seja gerada em nós, irmãos, nós precisamos ler Romanos 10, 17, amém? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou ouvir, né? Que fala pregação, mas também podemos usar a palavra ouvir. Então assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Nós estamos ouvindo a palavra. Então aqui agora a fé ela está sendo gerada dentro de cada um de nós. Quanto mais ouvimos a palavra, quanto mais tocamos na palavra, mais a fé ela é gerada. Mais nós experimentamos esse poder de Deus. Senhor Jesus. E aí tem alguns itens que nos ajudam, irmãos, a alimentar essa fé dentro de nós, né? Eu até relacionei alguns itens que o irmão ele falou nessa mensagem, e um desses itens é o invocar o nome do Senhor.
Precisamos da palavra, não é isso? A fé ela é gerada por meio da palavra. E o invocar o nome do Senhor, irmãos, ele é primordial. Todos nós aqui já tivemos a experiência de invocar o nome do Senhor. Em alguma determinada situação da nossa vida, irmãos, eu quero dizer aos irmãos, uma experiência forte mesmo, né? Uma experiência que nós nunca vamos esquecer. Seja um momento de libertação, um momento de salvação, o momento em que nós mais precisávamos, e aí nós invocamos o Senhor e nós experimentamos a salvação. Todos nós, eu creio que nós já tivemos esse momento. O problema, irmãos, é que às vezes nós deixamos esse invocar esfriar na nossa vida. Nós experimentamos ele lá atrás, mas ele não pode ser algo frio para nós hoje. O invocar o Senhor precisa ser algo constante na nossa vida. Todas as vezes que invocamos, nós experimentamos a libertação. Se estamos prestes, irmãos, a dar qualquer brecha para o pecado, nós precisamos desesperadamente invocar o nome do Senhor. Um viver de oração, todos nós precisamos orar. Todos nós temos alguma necessidade. Então temos um viver de oração. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia, irmãos, é como uma caixa d'água. Você não usa toda a água lá da sua casa de uma vez, né? Mas deixa a sua caixa d'água esvaziar. Você chega cansado do trabalho, precisa tomar um banho. E aí você liga lá o chuveiro, não tem água. Aconteceu lá, né, Priscila? Nós chegamos lá, né, no prédio, duas caixonas d'água lá. Aí chegamos lá, as caixas duas vazias, né? Um dia para poder encher elas de novo, né? Então um dia sem água. Imagina, irmãos, ler a Bíblia é como encher a caixa d'água. Nós não vamos usar, né, tudo de uma vez. Talvez nós não vamos precisar agora, mas no momento, irmãos, que nós precisarmos, e essa caixa ela estando cheia, né, nós seremos salvos. Senhor Jesus. Então ler a Bíblia é como encher a caixa d'água. Vamos encher a nossa caixa d'água? Além de ler a Bíblia, precisamos ler e orar, né? Ler e orar a palavra. Participar ativamente das reuniões, irmãos. Os irmãos leram conosco aqui, né? A importância de congregarmos. Nós precisamos, irmãos, reunir, mas não reunir esporadicamente. Reunir só ao sábado, né? Ou reunir só ao domingo. Exceto por casos extremos, né? Talvez trabalho, uma situação de enfermidade. Mas perder reuniões, irmãos, por qualquer motivo, né, é tornar as reuniões profanas, tornar algo santo comum. As reuniões não são santas, é algo separado por Deus, irmãos, para poder alimentar a nossa fé. Mas aí nós trocamos por qualquer coisa. Se comparado lá com a experiência de Esaú, né, trocamos por um prato de lentilha. Senhor Jesus, então precisamos, irmãos, participar ativamente das reuniões, pregar o Evangelho. Os irmãos vão colocar ali, né, os folhetos, para quê? Para nós usarmos na pregação do Evangelho. Anotar as mensagens e enviá-las. Os irmãos já tiveram essa experiência? Você está ali lendo o alimento diário, e aí você ganha um pontinho, você vai lá no seu status lá do seu WhatsApp e coloca lá o pontinho que você ganhou. Dessa maneira você está encorajando alguém, irmãos. Alguém está vendo ali, né, aquele status, seja no Facebook, né, nas redes sociais. É uma maneira de nós estarmos exercitando a nossa fé, né, alimentando a nossa fé. Quando você e eu pregamos o Evangelho, irmãos, nós estamos alimentando a nossa fé. Senhor Jesus, lê diariamente o alimento diário. Quão salvo nós somos, irmãos, lendo o alimento diário. Os irmãos postaram no grupo do WhatsApp essa semana o testemunho do irmão Joel. Ele sempre está lá nas conferências de adolescentes e jovens. E ele contou lá o testemunho dele, né? Estava tristinho, né? Desanimado. E aí estava andando lá pela casa. Aí chegou na cozinha, estava para baixo. E aí ele viu lá o alimento diário. E aí ele foi e passou ali uma folha, né? Leu ali uma folha do alimento diário. E o testemunho que ele deu, irmãos, é que ele foi muito encorajado. Às vezes nós não damos muita importância, né? Mas uma leitura do alimento diário, irmãos, quão salvo nós somos, né? Quanta salvação! Mas aí, muitas das vezes, nós saímos de qualquer maneira. Temos tantas ferramentas, né? Quantos itens aqui relacionados? Mas talvez nós não valorizamos da maneira que deveria ser.
Eu quero dizer para os irmãos, né, que não é um conjunto de regras aqui, né? Não é que agora está relacionado, nós precisamos de invocar, ler a Bíblia, orar, ler alimento diário, né, e os demais itens. Mas, irmãos, esses itens, né, essas práticas aqui, com certeza, irmãos, elas vão alimentar e vão fortalecer a nossa fé. Você quer ser alimentado e fortalecido? Então, irmãos, não pegue isso aqui como uma obrigação, né, mas tome como a salvação de Deus na sua vida. Eu preciso tomar isso como a salvação de Deus para mim. Preciso ter o mesmo sentimento lá do jovem Bartimeu, né? Preciso pegar isso aqui, irmãos, com desespero, porque eu preciso ser liberto, né? Preciso ser libertado do pecado todos os dias. Se nós não tomarmos esse cuidado, irmãos, nós vamos ter a mesma experiência de Ló. Os irmãos já tocaram a experiência de Ló? Caminhando com Abraão, a presença de Deus estava com quem? Estava com Abraão. E Ló estava seguindo junto com Abraão. Então ele estava na sombra de Abraão, não é isso? A bênção de Deus caía sobre Abraão, mas respingava em Ló. Porque Ló estava ali, estava próximo, né? Estava perto de Abraão. Mas naquele dia, irmãos, que eles tiveram que tomar uma decisão. E Ló, ele escolheu o seu caminho. E aparentemente o melhor caminho, né? O caminho mais fácil. As campinas, né? Poxa, sem rochedos, né? Sem montanhas, era só caminhar. Ele escolheu aparentemente o melhor caminho. E ele deixou Abraão e, consequentemente, também deixou a presença de Deus. E o final de Ló foi parar em Sodoma. E ele se tornou um cativo em Sodoma. Quando nós nos afastamos do Senhor, irmãos, nos afastamos dessas práticas saudáveis, nós estamos tomando o mesmo caminho de Ló. Nós estamos seguindo as campinas. Aparentemente está tudo bem, né? Está tudo ocorrendo bem, a nossa vida não está tendo problema, mas vai chegar um momento, irmãos, que nós nos tornaremos cativos. Sodoma é uma terra cheia de pecado, né? Homens pecadores. Se nós nos distanciamos de Deus, irmãos, nós acabamos parando em Sodoma. Acabamos nos tornando cativos do pecado. Senhor Jesus. Então não vamos, irmãos, tomar esse caminho, amém? Nós precisamos estar andando com aqueles, né, que estão buscando o Senhor. Andar com aqueles que têm a mesma visão que nós, irmãos. Né? Nosso destino, a nossa meta é reinar com o Senhor. Senhor Jesus. Então, se nós não valorizarmos, irmãos, nós corremos o risco de tomar o mesmo caminho que Ló. Mas existe um poder que liberta. Vamos ler o versículo que começamos, Romanos 6, 22. Senhor Jesus, Romanos 6, 22. Amém? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes em vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, irmãos, agora nós fomos libertos, amém? Nós já fomos libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Fala para o seu irmão aí, né, está do seu lado, você é um servo de Deus. Você é um servo de Deus. Agora fala para ele de novo assim, ó. Tendes o vosso fruto. Tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o Senhor.